Bom, na atividade da semana passada, né, a gente pediu para que vocês tivessem em mente uma empresa, o que seria o antes e depois da informatização de uma empresa, para que vocês tivessem uma noção básica de como é e como ficaria uma empresa depois de sofrer as transformações aí, né, com a utilização da automação e da informatização de um ambiente, tá? Nesse caso aqui, nessa apresentação do PowerPoint, vamos falar sobre automação de processos. Dentro de automação de processos, a gente tem um universo grande dentro da automação. Então, tudo depende do que for feito, tudo depende de onde, né, e do que a empresa vai trabalhar. Então, uma empresa menor, ela exige menos investimento na questão da informática e menos artifícios. Porém, quando a empresa é maior, é necessário muito mais investimento para que ela ocorra de forma satisfatória, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de materiais, produção, movimentação, estocagem, manuseio e embalagem de transporte. Dentro do fluxo de materiais, quando a gente fala de automação, gente, a gente tem que lembrar no que era antes e no que vai ser ainda, né? No nosso dia a dia, a gente já vê muitas coisas automatizadas, muitas fábricas, indústrias, até mesmo dentro de casa a gente já tem automação dentro do nosso ambiente, né? Tanto em casa como no trabalho. Então, quando fala que automação de escritórios comerciais é um exemplo, né? A utilização de correio eletrônico, texto, videoconferência, teleconferência, editoração eletrônica, processamento de imagens administrativas de documentos, fluxo de informações e telefonia celular, isso remete ao nosso presente, né? Um pouquinho no passado a gente já usava algumas coisas que está nessa lista, mas nem tudo, porque antes, se você já trabalhou, você com certeza já deve ter passado por isso. Quando a gente está trabalhando numa empresa e você ainda não tem esses meios para a utilização de via eletrônica, você faz a utilização do recurso do que? Anotação em caderno, anotação em blocos, em pequenos bilhetes, não é assim que acontece? Então, por exemplo, se você precisa passar algum recado, alguma solicitação para um colega que você não vai ver porque você vai sair para o almoço ou você vai trocar de turno, normalmente você coloca o quê? Um bilhetinho escrevendo o que você está precisando, aonde você parou no serviço e tudo mais. Antigamente usava-se bastante correspondência, né? Cartas manuais, pedidos manuais, preencher formulário para entregar, para solicitar requisição. Hoje em dia a gente utiliza bastante a parte eletrônica mesmo, né? Por exemplo, que nem o correio eletrônico, que antes era o auge, né? Todo mundo tinha uma conta do Gmail, todo mundo tinha uma conta do Yahoo, tinha Hotmail, tinha IG, tinha vários outros provedores aí para poder acessar contas de e-mail. Hoje em dia, a conta de e-mail para a juventude não é usada tanto mais, né? A forma de comunicação para as pessoas mais jovens é o que? É tudo WhatsApp, nem o Messenger mais está sendo bem quisto, né? Normalmente a pessoa utiliza mesmo o WhatsApp para comunicação. Então, ficou obsoleto o correio eletrônico? Não. O correio eletrônico, na falta de uma reunião presencial, a gente pode emitir, né, fazer uma solicitação através do e-mail, e esse e-mail ele é considerado como uma documentação, né? Porque um e-mail é particular, ele tem um endereço, né? Mesmo que eletrônico, ele tem um endereço. Então, ele é usado ainda como forma de documento, tá bom? Para outras questões, né? Por exemplo, vídeo texto, videoconferência, teleconferência, isso
está sendo bastante utilizado pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? Mesmo na ferramenta do Google também tem. Então, no nosso caso, a nossa ferramenta de conversa é dentro do Teams, onde a gente tem local para inserir vídeos, para fazer videoconferência, né? Agora, dentro de uma empresa, se você, por exemplo, eu tenho pacotes de processos para ser resolvido. Eu tenho distribuidor na China, distribuidor no Japão, distribuidor em São Paulo. Eu não posso estar ao mesmo tempo nesses lugares e às vezes nem dá pela condição, né, de passagem, hospedagem e tudo mais, e correria do tempo. Então, hoje em dia é mais fácil fazer uma teleconferência, reunir todo mundo, né, do qual participe dessa reunião e aí discutir os pontos importantes na empresa. Então, essa parte aí ficou bem interessante, porque você ganha tempo e dinheiro também, né? E isso é bem utilizado no nosso dia a dia. A editoração eletrônica, o que quer dizer com isso? Que antes a gente tinha lá, tudo que a gente fazia, a gente tinha impressão, né? Impressão de documentos, impressões de relatórios, impressões de cartas. E passou-se um tempo, a gente parou de imprimir esses documentos e começou a guardar em mídias, né? CD, DVD. Hoje em dia isso a gente nem faz mais. A gente guarda em pendrive ou na rede, né? Em forma de nuvem, que fica muito mais fácil de trabalhar, tá? Mas ainda existe locais que fazem sim impressão e arquivamento de algumas outras coisas que por medida de segurança eles guardam. Antigamente, gente, devido a esse monte de recurso que tinha que ter, né, por conta de segurança, impressão do arquivo com assinatura da chefia e tudo mais, foi se acumulando papel, né? E hoje em dia a gente não quer papel, a gente quer se livrar do papel. Então houve muita reciclagem de papel. E aí muitos documentos que são importantes, antes, já naquela época, já era feito microfichas, né? Que são fotos tiradas dos arquivos, no qual você simplesmente imprime, né? Imprime no material plástico, que a gente fala de transparência, e aí ele é arquivado em forma de fotos. Não sei se vocês lembram daquelas máquinas antigas de projeção, no qual se tirava foto e colocava uma atrás da outra, conforme ligava a máquina, ela fazia essa projeção da foto. É a mesma coisa de um rolo de um filme, né? Antigamente tinha esses recursos, hoje em dia não precisa mais disso, né? Hoje a gente tem impressoras capacitadas que podem fazer o scanner dos documentos e até mesmo no aplicativo da gente, tem vários aplicativos interessantes. Eu, particularmente, eu uso CS, né, um aplicativo que escaneia documento. Você pode escanear em qualquer posição, ele vai colocar para você o documento em pé, direitinho, bem selecionado, né? E você pode salvar como foto, como PDF e compartilhar essa imagem para qualquer outra pessoa. Isso é bem interessante, tá bom? Que hoje a gente não usa muito ficar imprimindo mais, né? Não só pelo tempo e dinheiro, mas também porque não tem como ficar arquivando um monte de papel, né? E tendo esse tipo de informatização já no ambiente, o fluxo dessas informações é muito mais rápido. Então, quer dizer, se eu preciso saber quanto que está faltando de matéria-prima no almoxerifado, eu já passo uma mensagem, seja ela por WhatsApp, seja ela pelo correio eletrônico, e encaminho, e no instante eu já tenho a resposta para suprir minhas necessidades, né? Então, através do celular, né, a gente coloca telefonia celular, mas através do celular a gente consegue ganhar tempo em vários recursos. Só não podem esquecer, gente, que o celular, ele é para ser usado em qualquer ambiente, em qualquer momento, mas a gente tem que ter disciplina de quando a gente estiver trabalhando, a gente usar essa ferramenta como forma de trabalho. Então, se eu vou usar o WhatsApp, é para trabalhar, passar recado dentro das minhas condições de trabalho. Não é para ficar passando recado para a mãe, para o pai, para o tio, para a namorada, entendeu?
Então a gente tem que saber quando usar as ferramentas. Por isso que muitas vezes as ferramentas são proibidas nos ambientes por má utilização. Então dentro da sala de aula a gente proibia celular, principalmente do pessoal do ETIM. Por quê? Se a gente não fizesse isso, eles não prestavam atenção na aula. Hoje a gente vê que essa ferramenta é essencial. Então a gente tem que saber usar com moderação, tá? Sempre em determinados ambientes eu posso usar tais coisas, em outros não, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como é mais ou menos a parte de guarda, né, arquivo de produtos, que seria isso aqui, pode ser em almoxarifado, pode ser na parte de armazenamento, pode ser mesmo em empresas como exemplo Atacadão, né? Que normalmente eles colocam as estantes, ela usa bem a altura, né, das estantes. Então são estantes que vai não só além do nosso olhar, mas são estantes superiores, né? Então é necessária a utilização aí de carrinhos, de empilhadeira. Então aí eles tem empresas que usam pallet para ter mais resistência embaixo e para a empilhadeira conseguir trabalhar melhor, né? Aí tem de tudo, tá? Aí foi só um exemplo simples de como as empresas costumam utilizar isso daí, tá bom? Agora a gente também tem, né, o que a gente viu ali na anterior foi atividades que a gente pode fazer que é repetitiva, porque antigamente o que acontecia? O funcionário, ele de tanto executar a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, ele é movimentos repetitivos e acaba que ele ficava com movimento, com dores no braço. Então a famosa LER, né? Lesão do movimento LER, lesão, movimento repetitivo, né? Então, precisa de tratamento, fisioterapia e colocando um braço desse porte, você elimina o funcionário. Então, ao mesmo tempo que você ocorre a dispensa de funcionários, porque é substituído por braços, né? Nesse porte, né, tanto em uma linha como na outra, você não vai ter funcionário doente, né? Então, para a linha de montagem aí na automotiva, lá na Hyundai a gente vê vários desses daqui, né? Vários braços eletrônicos, que é o quê? Um tá apertando o parafuso, o outro tá carregando placa, o outro tá carregando a porta, não é assim que a gente vê? Então, cada um dele tem uma programação, então cada um vai fazer a sua função. Aí a empresa que vai determinar qual software ele vai estar utilizando, quais as recomendações que ele deve utilizar. Aí é cada um, tá? Então, dependendo da empresa, é assim que vai ser. Agora, a gente também tem, né, o que a gente viu ali na anterior foi atividades que a gente pode fazer que é repetitiva, porque antigamente o que acontecia? O funcionário, ele de tanto executar a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, ele é movimentos repetitivos e acaba que ele ficava com movimento, com dores no braço. Então, a famosa LER, né? Lesão do movimento LER, lesão, movimento repetitivo, né? Então, precisa de tratamento, fisioterapia e colocando um braço desse porte, você elimina o funcionário. Então, ao mesmo tempo que você ocorre a dispensa de funcionários, porque é substituído por braços, né? Nesse porte, né, tanto em uma linha como na outra, você não vai ter funcionário doente, né? Então, para a linha de montagem aí na automotiva, lá na Hyundai a gente vê vários desses daqui, né? Vários braços eletrônicos, que é o quê? Um tá apertando o parafuso, o outro tá carregando placa, o outro tá carregando a porta, não é assim que a gente vê? Então, cada um dele tem uma programação, então cada um vai fazer a sua função. Aí a empresa que vai determinar qual software ele vai estar utilizando, quais as recomendações que ele deve utilizar. Aí é cada um, tá?
Então, dependendo da empresa, é assim que vai ser. Aqui, gente, ó, no trabalho com a empilhadeira, é um exemplo que acontece, a gente vê isso, e isso não só em grandes empresas, né? Eu já vi isso na Caterpillar, já vi isso aí também lá na Hyundai também já vi essa empilhadeira desse modelinho e de outras mais sofisticadas, outras menores, também dentro de grandes supermercados, né, em atacadão, porque fica mais fácil. Já imaginou, gente, se vocês tivessem que ter um armazém e só conseguir colocar caixas na altura que o nosso corpo permite? Seria o quê? 3 pilhas, no máximo. Você não ia conseguir subir uma escada e colocar 4 ou 5 pilhas de caixa pesada, né? Caixinha de bolacha é uma coisa, caixinha de peças é outra. Então, a empilhadeira, ela vem com um recurso muito importante, porque ela precisa da ajuda humana, ela não faz sozinha, mas ela não tem tanto esforço do funcionário, por conta que o funcionário ele vai dirigir e conduzir o movimento certo, a hora certa da empilhadeira entrar em funcionamento, tá? Existe empilhadeira mais sofisticadas, mais atuais, que ela recebe comando, o funcionário nem fica em cima dela, ela recebe comandos e aí ela vai executar o papel dela, tá bom? Então aí tudo depende do dinheiro que você tiver, o recurso que você tiver para comprar esse produto, tá? Aqui, ó, uma empilhadeira, aquela que eu falei, empilhadeira automatizada. Ela, ela já não precisa mais dos recursos do funcionário em cima dela, conduzindo aí o volante, né, direcionando para cá ou para lá, tudo mais. Então, ela já recebe um comando de como ela deve executar, tá? Então, perceba que a empilhadeira ela faz uso de pallet por ficar mais fácil, porque você colocando o produto sobre o pallet, ela tem como enfiar as garras dela no pallet e puxar a mercadoria, tá? Então fica mais fácil trabalhar. Essa daqui é um pouco mais cara do que aquela manual, né, que o funcionário precisa conduzir, mas ela também é bem sofisticada. Só que também perde um funcionário aqui, né, menos uma vaga que o funcionário está tendo para trabalhar, tá? Então essa empilhadeira é automatizada. Aqui, gente, nesse modelinho aqui, aqui não é como se diz, não é um atacadão, tá? Esse aqui é uma fábrica mesmo, uma empresa. Eu também já visitei esse tipo de empresa, tá? Aqui em Piracicaba a gente tem aquela empresa que faz produtos de limpeza, fugiu o nome deles, mas eles também têm mais ou menos esse tipo de estocagem, tá? Mas é meio que padrão, né? As estantes são bem altas, cada estante recebe aí a sua placa, no qual fala que número que é essa estante, né? Depois ela recebe um lado, por exemplo, tem gente que segue a sequência lado A, lado B, lado C, lado D, porque segue uma sequência, né? Aí eles fazem um mapeamento dessas estantes para saber quais divisões são, né? Eles separam, faz o mapeamento e divide essas estantes para que quando você for cadastrar no software determinados produtos, você vai falar assim, ó, na estante 3, no lado C, está o produto de peças de parafusos, por exemplo. Na estante 9, lado G, tem ali caixas de suprimentos. Então eles meio que mapeiam e faz a distribuição dos produtos ali para ficar certo e ficar mais fácil da empilhadeira pegar e guardar, né? E também na reposição, tá? Bom, nesse slide aqui de armazenagem em pallets, a gente vê tanto lá, né, nos atacadão, nas fábricas, nas indústrias, mas também a gente vê em depósitos, né? Em depósitos de construção ou em área livre, a gente vê dessa forma porque fica mais fácil de trabalhar. Nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo sacas de cimento, né, um sobreposto ao outro em cima de pallet, que fica mais fácil da empilhadeira chegar e levar, mas também protege ela também de ficar diretamente no chão e não receber
né, não molhar e danificar a embalagem. Depois a gente tem na figura acima tijolos, né? Um tijolo em cima do outro, que fica mais fácil de guardar e a empilhadeira carregar, né? E depois o transporte ali, utilizando o caminhão e empilhadeira. Bom, gente, aqui nessa figura a gente está vendo um container, né? Que é armazenagem e movimentação. A gente tem um container no qual está sobreposto aí sobre o solo mesmo, né? E está sendo cheio de novos produtos, sendo conduzido aí não por uma empilhadeira sofisticada, mas com um carrinho de mão. Estão percebendo que aí o funcionário, como com certeza deve ser caixas mais leves, o carrinho de mão com as suas garras, né? Elas incorporam aí no pallets e carrega, fica mais fácil, não tomba nem nada e é levado no interior desse container, tá? Se fosse mais pesado, com certeza teria aí a empilhadeira mais sofisticada, tá? Então, hoje em dia, é feita essa utilização de container em vários ambientes, vários. Tanto na pequena construção, a pessoa vai construir uma casa, vai construir um comércio ou vai fazer uma reforma de uma casa. Antigamente se deixava o material de construção tudo num canto do terreno, né? Ou se pedia uma parte da calçada do vizinho para deixar o material ali. Só que hoje em dia a maioria das pessoas elas levam embora, né, o material de construção. Hoje em dia, se você vê pilha de tijolo na rua ou de telhas, quando você for ver de manhã, você não tem mais tijolo nem telha, muito menos cimento. Então, pensando nisso, as pessoas elas fazem o quê? Elas procuram ambientes fechados para deixar aí, nada mais fácil do que você contratar, alugar um container para deixar ali seu material guardadinho, trancadinho, sem medo de ser arrombado, né? Fica mais fácil. E tirando isso, gente, um exemplo bem simples é a caçamba. Quando a gente contrata a caçamba, o que a gente faz? A gente contrata esse serviço para jogar os resíduos, né, de construção ali dentro, que na verdade ali é para ter os resíduos da construção, que aí ele é levado propriamente num aterro na parte de construção. Só que acontece, se você tem um container ou mesmo uma caçamba na frente da sua casa, o pessoal começa a jogar lixo, jogar resto de entulho, jogar resto de comida, resto de que o lixeiro passou e não levou, né, pedaço de madeira. Então a pessoa mistura os resíduos sólidos, que na verdade aí era de construção. Então acaba que misturando e contaminando, né, para reciclagem, tá bom? Aí, gente, ainda falando em containers, né? Não sei se vocês já viram, aqui em Piracicaba tem vários locais que tem isso, tá? Se vocês passarem ali pela pista perto da Caterpillar, mais pra frente, eles têm um terreno grande que ainda é da Caterpillar, mas como é bem grande, você acha que não é mais deles, mas lá tem uma série de containers ali, um empilhado em cima do outro. E lá na Hyundai a gente também vê isso. Então, é meio que, não tem o Porto de Santos, que é cheio de container? Então, cada container, ele tem um produto lá dentro. Tem container que são caixas, tem containers que tem móveis, tem containers que tem outros tipos de produto, né? Tem containers que vêm da China, com essas bugigangas que a gente compra aí importados, né? Que fica mais barato, vem toda essa bugiganga dentro de um container. Se você, por exemplo, for comprar um móvel rústico, que é caríssimo aqui no Brasil, tem lugar na China que você consegue esses móveis muito mais barato. Então tem gente que consegue alugar um container e trazer esse jogo de jantar da China no container, que sai mais barato do que comprar aqui no Brasil, tá? Então existe isso também. Sem contar que também vem carros dentro de container, dependendo da situação, tá? Então aqui em Piracicaba a gente vê esse tipo
tipo de exemplo e fica mais fácil também, porque um container ele não é só guardar, ele tem toda ali as alças dele própria para um caminhão, uma carreta engatar e sair com essa caixa, né? Um container nada mais é do que uma caixa, aí vai transportar essa caixa. Esse container também pode ser utilizado na ferrovia, né? Coloca em vagões de trem, tá bom, gente? Bom, no slide anterior a gente viu que o transporte desses containers, né? Aí não é só container, né, gente? É transporte dos produtos. Tem empresa que opta para aluguel ou compra de containers, né? Que fica mais fácil, o produto fica ali, né? Container número X da empresa tal, ninguém mexe, é só a empresa que tem acesso ao conteúdo. E tem aquelas coisas normais, aquele transporte normal em caixas separadas, né? A gente utiliza coisa pequena, a gente usa Sedex, não é isso? E esses produtos pequenos, normalmente ele é transportado, às vezes é por caminhão, né? Via terrestre, via aérea, dependendo da pressa, da distância, né? E também por trem, né? Locomotiva ferroviária e também através do mar, utilizando aí barcos e balsas, né? Então, existem vários tipos de transporte. O que a empresa vai determinar qual transporte ela vai utilizar é o tipo de produto que ela tem. Então, se ela tem um produto que é mais fácil para ela a entrega por caminhão, ela vai enviar por caminhão. Se é mais fácil, fica mais barato para ela enviar por balsa, ela vai por balsa. Aí tem que entrar matemática, gente. Tem que fazer um cálculo de quanto tem de distância, né? Quantas de gasolina se gasta, quanto tempo se gasta, como o produto chega, né? Se é um produto mais perecível, ela não vai poder ficar muito tempo em alto mar, por exemplo, ou no trem, né? Ou num terrestre, né? Nas ruas, tem que ser mais rápido em avião. Então, tudo depende do que a empresa necessita, tá bom? Então, aqui na primeira figura, você está vendo um transporte aéreo, né? Com caixas, não está usando containers, mesmo porque, dependendo do avião, não tem espaço para um container. Ele tem espaço para caixas. Então, é um avião cargueiro, né? Que a gente fala. Então, não tem tripulação. Ele tem cargas, tem poucos assentos aí, tá? Porque um avião de passageiro, ele tem espaço para carga, mas é reduzido, né? Então é mais aqui a bagagem, alguma outra coisa que a pessoa trouxe da viagem, alguma outra encomenda que foi feita. Agora, para transporte mesmo, é um avião de carga, né? E existe barcos também de passeio e barcos de carga. Então, mesma coisa, trem, tem trem com cabines para passeio, né? Normalmente a gente não vê mais trem, mas é de carga mesmo. Mas antigamente tinha as cabines de primeira classe, que é aquela chique, né? Tinha até lugar para deitar. E tinha a popular, que todo mundo ia, que é na poltrona, você senta, fica vendo a paisagem e tudo mais. E depois tem vários cargueiros atrás, né? Carregando os produtos, as peças, então que às vezes é infinito, o negócio não parava mais de passar. Então isso aí é cargueiro, tá? É com cargas. Aí finaliza o transporte dos produtos. Então, gente, até eu lembro bem uma vez que eu até comentei com vocês que tinha um TCC que a pessoa provava que o transporte terrestre, né, com caminhões, era melhor do que o ferroviário, né? Então, quando eu perguntei para ele como que você prova que o ferroviário está inferior, né? Por que você não optaria pelo ferroviário, que eu acho que tem até menos gasto, né? Ah, porque isso, porque aquilo. Então não adianta ser porque isso, porque aquilo. Você tem que ter cálculos. E não, no caso, o TCC da pessoa não tinha cálculos. Então tem que ter cálculos para você provar por A mais B que determinado produto é mais vantajoso fazer por aquele tipo de transporte, tá bom? Aqui, gente, nesse último slide que está escrito avaliação,
ela faz parte também, tá? É um dos exercícios que faz parte para entrega nessa atividade do mês de outubro, da segunda quinzena de outubro. Então, nessa figura aqui, eu peço para vocês olharem e analisarem. Então, está escrito dessa forma: com base na teoria da automação de processos e operações, analisar o diagrama explicando a funcionalidade de cada um deles. Adaptar este diagrama no seu exercício, situação ou produto. Aí pensa na sua empresa fictícia, tá? Da aula passada, levando em consideração os itens: fluxo de materiais, produção, movimentação, estocagem, manuseio e embalagens e o transporte. Então, nessa figura, gente, eu vou fazer uma síntese dessa figura para vocês verem os passos, as etapas que tem, tá? Dentro da logística interna de uma empresa qualquer aqui. No caso, vocês vão pensar na empresa de vocês aí. Quem tiver dificuldade, trabalha, por exemplo, na Caterpillar, na Hyundai, ou trabalha numa fábrica, em qualquer outro ramo, você pode aplicar esse diagrama na empresa que você trabalha, tá? Só escreva assim para mim, com detalhes. A empresa no qual eu vou representar no diagrama tem o ramo de tal, produz tal, e dá uma explicada para eu poder entender o que está sendo representado nessa figura, tá? Não adianta só fazer a figura que depois eu não vou saber o que você está falando, tá bom? Então, não precisa copiar nada de lugar nenhum, gente. Com base no que eu falei aqui, no que tem no slide, é possível você fazer o seu trabalho, tá bom? Então, ó, pensando na logística interna, nesse exemplo aqui, eu tenho o primeiro módulo aí, os suprimentos. Isso, gente, a gente chama de entidades, tá? Entidades são representantes. Lembra da ferramenta Case? Na ferramenta Case não chama de entidades. Entidade é mais no diagrama de relacionamento. Já na ferramenta Case, isso aí vai se chamar usuário, tá? Na ferramenta Case, o suprimento é um usuário, o recebimento é um usuário, planejamento é um usuário, vendas é um usuário, tá? Mas aí aqui a gente não vai falar usuário, a gente vai falar, na verdade aqui seria setores, né? São compartimentos de uma empresa. Então a gente vai falar de setores. Dentro desses setores, a gente tem aí suprimentos. Esses suprimentos, ele vai estar relacionado sempre com o planejamento. Primeiro tem que ter o planejamento do que se quer produzir, tá? Assim que você tem todo o planejamento esquematizado, ocorre a produção, a criação do seu produto que você desenvolveu e planejou aí. Assim que ele é criado, ele recebe uma embalagem. Essa embalagem ele segue para o estoque, né? Onde ele vai ficar sendo aguardado até ele receber um pedido de expedição, que o produto foi acabado, finalizado, né? E ele recebendo aí a solicitação de ser entregue, ele vai ser despachado para tal, tá? Aí nos suprimentos ele vai estar ligado sempre com os fornecedores. Por quê? Porque eu vou precisar dos fornecedores para poder fazer o meu produto, né? Eu preciso primeiro planejar quanto que eu vou gastar da matéria-prima e tudo mais. Dentro disso, eu preciso estar com os fornecedores, tá? Sempre ligado com os fornecedores. E os fornecedores, eles têm que estar também ligados com o recebimento. Porque assim que eles recebem, o fornecedor vai fornecer alguma coisa, eles também pegam de outro lugar. Então, eles têm que também estar ligado no recebimento. E o recebimento, por sua vez, eles vão, assim que receber esse produto, eles vão despachar para o almoxerifado, onde o almoxerifado vai fazer o seu serviço de separar os produtos. Separando esses produtos, dependendo da empresa, fica lá estocado esperando o pedido, né? O setor tal está precisando dessa peça. Ou se não, ele já monta kits. Por exemplo, na Caterpillar, para fazer um tratorzinho, eles utilizam vários kits. Então, assim que o produto chega, se fala assim, ó, eu tenho 100
100 tratores para ser feito, então eu vou montar 100 kits. Mas aí, gente, nessa parte de montar kits, percebam que eu não posso, no meu planejamento lá em cima, se eu pretendo produzir 100 tratorzinhos, eu não posso pedir 100 peças, não posso. Por quê? Porque dentro dessas peças que vai chegar para mim, quando ela for lançada lá, o fornecedor entregou, né, feito o recebimento, chega no almoxerifado, o almoxerifado, ele vai conversar com a produção. Então a produção falou, vou precisar aí de 100 kits. E o almoxerifado recebeu as peças, sempre a empresa compra um pouquinho a mais. Por quê? Dentro do recebimento dessas peças, algumas peças vêm com problema, vêm com defeito, vêm torta, vêm danificada, dilatada. Então, algumas ainda dá para consertar dentro da empresa. Mas, por exemplo, vamos supor, eu quero uma peça que veio totalmente torta, não dá para desamassar. Tem peças que não tem como eu soldar, porque vai colocar em risco a pessoa que estiver dirigindo aquele carro. Então, são peças que eu vou ter que devolver ou vou ter que desmanchar, né, dependendo da minha linha que eu trabalho. Então, a montagem desses kits tem que ter sempre produtos a mais para que eu consiga atender a montagem de 100 kits para entregar para a produção e fazer 100 tratorzinhos, né? Aí eles entregam e sai o seu destino. Agora, se eu peço 100 peças e dessas 100 peças, 10 vem com problema, quantos tratores eu vou produzir? 90. Vou atender minha demanda? Não, vai ficar faltando 10. Então a empresa tem que ser inteligente a esse ponto, porque nada vem tão perfeito assim. Então, sempre eu tenho que comprar um pouquinho a mais, tá? Um exemplo bobo. Quando você vai fazer um pão na sua casa, pão caseiro, você pega a receita de fazer 1 quilo de farinha. Só que você nunca pode ter só 1 quilo de farinha para fazer um pão de 1 quilo. Por quê? Às vezes você coloca um pouquinho mais de leite no pão e não tá dando liga, não tá ficando bom, tá grudando ainda na mão. Eu vou precisar de um pouquinho mais de farinha para poder dar liga, entendeu? Então, eu nunca posso fazer um pão só com 1 quilo de farinha. Então, senão eu tenho que reduzir a quantidade de líquido para usar uns 800 gramas de farinha para poder sobrar os 200 para eu trabalhar, tá? Então, sempre assim, eu sempre tenho que pegar e procurar sempre pedir um pouquinho a mais para suprir essas demandas de defeito, tá? Dentro dessa parte aí dos fornecedores, o fluxo de material, o fluxo de informações, eles estão contínuos aí, porque precisa ter essas informações aí para poder atender a empresa aí, no caso de logística, aí vocês vão escolher qual área que for de vocês, tá? Mas em qualquer empresa que você for usar, é mais ou menos esse raciocínio que você vai ter, tá? Diagrama de uso, o DER, que é diagrama de entidade e relacionamento, a gente faz de acordo com a loja, com a fábrica que a gente trabalha. Então, cada uma tem a sua especificação, tá? Então, às vezes esse dá para todos, às vezes não. Então, a gente tem que modelar de acordo com a empresa que está trabalhando. Então, gente, quando o seu produto já está no estoque, entra em ação quem? A equipe de vendas, né? Porque aí a venda já tem contato com o planejamento, que já sabe que dali vai sair 100 tratorzinhos, certo? Então, ela automaticamente já tem todo o merchandise dela para tratar das vendas. Então, ela está sempre interligada no comércio para divulgar o seu produto. Na logística de distribuição, entra aí o cliente e o centro de distribuição. O cliente, ele vai fazer a sua solicitação para o setor de vendas. Eu quero comprar tantos tratores, eu quero comprar tantas peças, né? Então, ele vai entrar em contato com a equipe de vendas entra em contato com o planejamento, né? E aí caminha na cadeia praticamente toda, né? E aí tem um retorno para o cliente. Então, se o cliente fez a sua solicitação de compra para o setor de vendas,
ele, além dele verificar com planejamento, ele segue todo aquele caminho da produção, da embalagem e o estoque. Está estocado? Já está pronto para a expedição? O cliente já fez o pagamento, né? Já está comprovado que ele fez o pagamento? Aí entra também um outro fator financeiro que na informática a gente insere nesse pedaço. O cliente já fez o pagamento? Ele pagou com o quê? Com cartão de crédito, cartão de débito, ou conta comercial, ou ele fez por boleto, né? E dependendo da empresa que você tiver, ele foi feito, efetuou o pagamento do boleto, já foi compensado, então eu dou o sinal, o aval para que a parte do estoque segue com a expedição. Aí ele já está embalado, já está bem separado, né? Eles separam, embalam, faz tudo isso e já colocam para disposição no centro de distribuição, que aí é o setor que vai despachar, né? Seja ele por SEDEX, seja ele por via aérea, via terrestre, né? E aí por diante, tá bom? Então segue esse fluxo aí. Esse é o exemplo de um diagrama que dá para trabalhar e implantar em vários setores aí.